Câncer ou leucemia? Por que comigo? O ser humano, vez ou outra, tem de passar pela provação de uma enfermidade grave, seja consigo mesmo ou com algum familiar muito próximo e querido, não é mesmo? E é comum todos nós nos perguntarmos: por que comigo? Por que com meus filhos? Por que com meus pais, avós ou irmãos? E também não raras vezes as pessoas passam a questionar a providência divina. Já que Deus é soberanamente justo e bom, por que permite tais enfermidades com o ser humano e até com os animais? O meu pai faleceu de leucemia com 29 anos de idade, justamente numa fase em que eu me encontrava com 4 anos e meio e precisaria daquele apoio paterno. E até os dias atuais eu sinto muita saudade daquele pai que eu não conheci, pois eu não lembro nada dele. E neste ano de 2024, eu tenho 2 irmãs que estão passando pela experiência dolorosa e traumatizante do câncer. Talvez você já passou por uma situação dessas, ou conhece alguém que passou pela enfermidade e sobreviveu, ou então teve que lamentar a triste separação. O paciente é um ser completo, com suas queixas, dores e doenças, e traz consigo experiências desta e de outras vidas, o que para o doutor à sua frente pode ser a chave fundamental para entender os males ali sentidos. A doença passa em ser então a própria cura, e já não é mais vista como o oposto de saúde. É assim, com base em estudos médicos encarnados e desencarnados, que a medicina vem se fortalecendo cada vez mais no país. São enfermos e médicos que encontraram na doutrina espírita diferentes interpretações para toda e qualquer enfermidade. Tudo tem uma explicação. E segundo essa visão, é na alma de cada um de nós que estão as respostas para uma pergunta que há tempos incomoda a humanidade. Por que nós adoecemos? O espírito e suas vivências dizem muito para o diagnóstico. Algumas doenças graves a ciência ainda não encontrou a cura, mas há relatos controversos de que a indústria farmacêutica já possui conhecimento e a medicação correta, mas não liberam o tratamento adequado por questões financeiras. Por que curar uma pessoa se ela poderia continuar o tratamento gastando com medicamentos e exames a vida toda? Entretanto, a explicação para algumas enfermidades pode estar relacionada a experiências de vidas anteriores. Essa situação, que mais parece uma injustiça divina, é na realidade uma oportunidade de fortalecimento para que as dores e os sofrimentos sejam suportados com maior grandeza de espírito. Uma doença pode ter um significado muito maior do que se imagina. Todas as doenças graves, principalmente na fase infantil, que em muitos casos nos levam a duvidar da fé e questionarmos o porquê de tanto sofrimento para aquele ente querido, também têm as suas explicações. O que seria uma tentativa de reequilíbrio espiritual, como se fosse um aviso. Não devemos esquecer nunca que a vida é, antes de tudo, regida por leis que expressam a vontade de Deus. E quem somos nós para questionar, não é mesmo? E na pluralidade dos casos, essas situações favorecem a própria evolução do ser humano, pois na maior parte dessas enfermidades acabam despertando nas pessoas o sentido espiritual. No entanto, nas crianças, em muitos casos, é apenas uma ferramenta divina para que aquela família que talvez necessite passar por alguns reajustes. Essa situação sempre tem algo a oferecer mais àquela família, pois além da experiência, vai proporcionar momentos de reflexão e proximidade com a espiritualidade. Muitas vezes, sob a proteção e amparo dos antepassados que não se fazem ver, mas estão ali presentes acompanhando tudo de perto. Há também a cumplicidade e a harmonização conjugal, que em muitos casos ocorrem após uma enfermidade grave
com um de seus filhos. Não é regra, mas a vida está repleta dessas histórias em que um relacionamento desestabilizado se fortaleceu após passar por situações similares. Há muitos ensinamentos ocultos nessas situações que são riquíssimos. E por vezes, só muito tempo depois é que as pessoas conseguem perceber. A cura é sempre um processo mais amplo que somente do corpo. O espírito precisa se regenerar também. E a medicina terrena já sabe que a medicina espiritual precisa andar juntas, de mãos dadas, e que as orações são o passo mais importante para que isso ocorra. A saúde e a doença, por exemplo, podem estar no espírito e não na matéria, como enxerga a medicina tradicional. Leva-se em consideração a vida passada daquele paciente. Por exemplo, uma criança com leucemia, que em muitos casos, esse espírito precisa passar por essa evolução nessa vida. Nesse caso, para os médicos espíritas, o tratamento com quimioterapia e outros recursos que são realizados e são importantíssimos, são sempre indicados para o paciente com a família que segue com a doutrina ou a aceita. A ida ao centro espírita, os passes e palestras, além da água fluidificada, auxiliam muito. Pois lá nessas instituições, os médicos do espaço podem dar continuidade no tratamento dentro de um clima mais harmonioso e tranquilo. Ao adoecermos, de acordo com os especialistas, a doença não é um instrumento de punição, como muitos preferem vê-la. Na realidade, é um recurso de aprendizado na sábia pedagogia divina, convidando-nos não a perguntar por que adoecemos, mas a formular a adequada questão: por que adoecemos? Reflita isso com carinho. Se você gostou desse texto, se você conhece alguém que passa pela situação do câncer ou de leucemia, compartilhe essa mensagem. Se inscreva em nosso canal para receber novas atualizações, pois com toda certeza algumas das mensagens ali propostas poderá chegar no momento exato em que alguém está precisando ouvir. Que a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora esteja contigo hoje e sempre. Que assim seja.